Olá pessoal, hoje vamos dar início à nossa segunda videoaula com um tema bem relevante na nossa prática clínica dentro da unidade de terapia intensiva, que é balão intraórtico. Você gosta do tema? Então, se inscreva em meu canal e não deixe de ativar o sininho de notificações. Então, vamos começar entendendo um pouquinho do que vem a ser o balão intraórtico. O balão intraórtico é um dispositivo de assistência circulatória mecânica temporária, ou seja, frente àquele paciente que está numa falência circulatória. Ele é muito utilizado nas unidades de terapia intensiva, principalmente nas cardiológicas, frente àquele paciente, por exemplo, que está no choque cardiogênico refratário. Ele pode ser passado à beira-leito, numa unidade de terapia intensiva, ou até mesmo na hemodinâmica ou no centro cirúrgico. O balão intraórtico é composto de duas partes. Então, a primeira é de um catéter flexível, que compõe de 2 lúmens. Um deles que permite a monitorização de uma pressão arterial invasiva e o segundo lúmen, onde ocorre a entrada de gás hélio para que aconteça o seu funcionamento. A segunda parte é um console móvel que contém um painel de monitorização onde tem o controle dos ciclos de insuflação e desinsuflação, além da monitorização da pressão e os ajustes de alarmes. Então, a passagem do balão intraórtico e a decisão da passagem é exclusiva do profissional médico. O enfermeiro, ele é responsável por auxiliar, então ele separa todo esse material, então o material da passagem, né, o catéter do balão intraórtico, os materiais de curativos, o Doppler para verificação do pulso, a fita métrica para mensuração das panturrilhas, o gel condutor. O console, ele é solicitado na engenharia, então a parte da engenharia clínica já deixa o hélio, né, que é um gás não embólico, adequado já para uso. Precisa também solicitar um transdutor de pressão, uma bolsa pressurizadora, um soro de fisiológico de 500 ml, um restritor para aquele membro. No próprio console já é composto os eletrodos. Então, o balão ele pode ciclar tanto pela pressão quanto pelo eletrocardiograma. Então, é importante você manter aqueles eletrodos sem descolamento. A passagem do balão é dada por via percutânea, então é realizada a punção de uma das artérias femorais até a artéria aorta descendente, no local da carina, entre o segundo e o terceiro espaço intercostal. Fica próximo à artéria subclave esquerda. E o mecanismo? Como que funciona esse mecanismo? Então, você imagina que na sístole ventricular o coração está contraído. Isso faz com que o balão desinsufle, gerando uma redução na raiz da aorta e facilitando o escoamento desse sangue para os ventrículos, o que consequentemente reduz a pressão sistólica e o esvaziamento do coração. Na diástole, o coração está relaxado, o que leva à insuflação desse balão. A válvula aorta está fechada, o que aumenta, né, o fluxo na raiz da aorta, favorecendo o quê? Favorecendo a perfusão coronariana. Então, é importante a passagem do balão, por quê? Porque ele reduz a pós-carga, aumenta o débito cardíaco em até 15% e reduz o consumo de oxigênio pelo miocárdio. Ah, mas como que eu vou saber se aquele balão que eu acabei de passar está na posição correta? Então, o balão ele é feito com material poliuretano, então a sua ponta é de fácil visualização porque ela é radiopaca. Então, através do raio-x você consegue verificar. Só por curiosidade, esse balão ele comporta até 40 ml de gás hélio. Mas para que é indicado essa passagem de balão intraórtico? Então, frente àquele choque cardiogênico após infarto agudo do miocárdio, então aquele paciente que não vai para revasc ou vai ter algum tratamento percutâneo imediatamente, pacientes com uma IC descompensada, refratária e com sinais de baixo débito, pré e perioperatório de pacientes com alto risco cardiovascular, então o médico já tem essa visão de prevenção, e pacientes em lista de espera de transplante cardíaco. É contraindicado em casos de uma insuficiência aórtica grave, com suspeita de uma dissecção, por exemplo, desordem de coagulação, então aquele paciente que está tendendo a plaquetopenia, está com a hemoglobina baixa, então você está dando plaqueta, está dando sangue e aquele paciente não reverte,
uma infecção grave, como uma sepse, que você não consegue controlar. O paciente que está frente a uma hemorragia, então ele está com um tipo de sangramento. O paciente que você olha os membros inferiores, ele está com uma isquemia, então ele está com uma doença arterial periférica grave. O paciente que tem um distúrbio psiquiátrico grave, então ele não adere bem ao tratamento, ele muitas vezes não aceita aquele diagnóstico. Doença neoplásica não favorável, então aquele paciente que está em cuidado paliativo. DPLC grave, insuficiência renal que está em terapia dialítica e insuficiência hepática grave. E todas as contraindicações é dada pelo médico, então ele que vai decidir se é ou não viável a indicação de balão intraórtico para aquele paciente. Eu acabei de passar um balão intraórtico no paciente. Ele tem algum risco? Sim, o paciente com balão intraórtico é um paciente que a gente considera grave e exige alguns cuidados. Então, você tem que ficar atenta para ver se aquele paciente tem algum tipo de isquemia. Então, você tem que ficar de olho na perfusão dele, nos membros, para ver se tem alguns sinais de cianose, se está gelada, como que está a temperatura. Sangramento, então se aquele paciente está sangrando pelo orifício ou se tem algum sinal clínico, né, de sangramento. Trombose, como que está a panturrilha daquele paciente? Será que está empastada? Está aumentando? Está com discrepância? Dissecção de aorta, então ficar bem atenta nos sinais vitais do paciente, né, hemodinâmica dele. A integridade da pele prejudicada, então como que está aquela inserção daquele balão? Tem algum hematoma? Tem algum edema? Tem alguma lesão? E ruptura do balão. Quais são os cuidados que eu, como enfermeira, tenho que ter frente àquele paciente que está com balão intraórtico? Então, primeiramente, se o paciente for orientado, você tem que conversar com ele, explicar para ele evitar mexer aquele membro. Então, a gente coloca um restritor mecânico para que ele não tenha o esquecimento e acabe dobrando aquela perna. Checagem do circuito a cada 2 horas. Então, o enfermeiro é responsável pela checagem do pulso, da perfusão, de mensuração da panturrilha, então, para ver se tem alguma discrepância, para ver se a perfusão dele está adequada. Trocar a solução da PAI quando for necessário, então aquele soro fisiológico, se ele está no limite estipulado pela instituição abaixo, então você realiza a troca como enfermeiro. Orientar o paciente e a equipe de enfermagem, então deixando claro para todos que é um paciente grave que requer um conhecimento científico adequado, realizar a sistematização de enfermagem daquele paciente, checar os dados do monitor a cada 2 horas, então muitas instituições têm um checklist, então você consegue verificar se teve alguma oscilação discrepante. Atentar aos alarmes do balão, então geralmente ele alarma quando tem algum erro ou quando geralmente o hélio está acabando. E os curativos, que é a responsabilidade da enfermagem. O curativo local, então você sempre tem que proteger, então o Hollister é um curativo utilizado onde ele dá uma fixação além dos pontos daquele balão e também a troca adequada e verificação se está descolando, se tem sangramento local, é responsabilidade da equipe de enfermagem. Então é isso. Se você tiver alguma dúvida, sugestões, só deixar nos comentários. E até a próxima aula. Obrigada!